A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que me ouvem. Meu nome é Rafael Domiciano. Nessa oportunidade de hoje, o assunto é Donald Trump. Quem é o Donald Trump? Ele é um grande orador? Ele é um profeta de Deus? Ou ele seria um anticristo? O Donald Trump, ele é visto orando em aeroporto, ele é visto orando nas reuniões. O Donald Trump, ele tem um público evangélico muito grande que considera ele o Ciro dos últimos dias. O Donald Trump, ele se diz evangélico da igreja presbiteriana. Então, ele também é a favor que Jerusalém seja a capital de Israel. Então ele tem um público evangélico cristão muito grande que acredita nele. Mas tem um outro lado também do Donald Trump. Reza a lenda que ele foi até previsto pelo Nostradamus, que foi um grande profeta do passado. Quem não conhece o Nostradamus? O Donald Trump, ele atualmente ele falou na conta do Twitter dele que ele vai se encontrar com o presidente coreano Kim Jong-un, dia 12 de julho, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui no vídeo a data certa. Irmãos, se for verdade que o Donald Trump for fazer o acordo de paz, tudo leva a crer que ele é o anticristo. E se ele for o anticristo, eu posso muito bem dizer que essa bola eu já havia cantado. Porque quando o Donald Trump ele foi eleito, eu senti uma tristeza muito grande, fui fazer uma oração, chorei bastante e eu não conseguia parar de chorar. Foi uma coisa bem de dentro para fora. Eu estava deitado na minha cama, de repente senti uma tristeza muito grande. Fui ver as notícias, estava lá em toda a internet que o Donald Trump foi eleito. Eu fiz um vídeo, já tem um bom tempo, onde eu pergunto, Donald Trump ou Emmanuel Macron, quem é o anticristo? Então, vamos falar do Donald Trump hoje, vamos falar esses dois lados dele. O lado orador do Donald Trump, onde ele pode sim ser um profeta de Deus, onde ele pode sim ser um homem usado por Deus, só que vamos também falar desse outro lado dele, porque ele também se envolve em muitos escândalos, ele está aí prestes a fazer o acordo de paz com o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ele é um homem bem polêmico. Vamos falar do Donald Trump, agora no canal Rafael Domiciano. Quem é Donald Trump? Para o Wikipedia, Donald John Trump é um empresário, é uma personalidade televisiva, é um político americano, sendo hoje o 45º presidente dos Estados Unidos da América. Mas, para nós que somos cristãos, ele não é apenas um presidente americano. Para mim, ele não é apenas um presidente americano. Ele não é só isso. Ele é muito mais. Não, irmãos, não é só mais um presidente americano. Esse homem não pode ser só mais um presidente americano. Esse homem ele tem algum mistério nele que ele mesmo nos omite. Esse homem ele é forte, é polêmico, é popular e ao mesmo tempo ele consegue ser muito estranho. Ele causa notícia como ninguém, seja como apresentador do Aprendiz, seja pelos impostos que ele sonegou por durante muitos anos, seja pelas declarações polêmicas contra os imigrantes, porque ele detesta imigrante. Ou seja, pelo seu gênero forte, que briga com a imprensa, briga com seus seguidores no Twitter, as denúncias de assédio contra ele.
Afinal, quem é o Donald Trump? Podemos confiar no Donald Trump? Eu quero mostrar duas facetas do Donald Trump. Vamos começar com o Donald Trump evangélico. Porque tem muitos cristãos que acreditam que ele seja uma espécie de o Ciro dos últimos dias. O Donald Trump, ele é um político que dá testemunho público de sua fé em Deus. Ele é da igreja presbiteriana e seus funcionários de gabinete são todos evangélicos, inclusive o seu vice, o Mike Pence. Isso já seria o suficiente para muitos evangélicos acreditarem que ele foi levantado por Deus. E de repente seja mesmo levantado por Deus. Só que a gente não sabe se para o bem ou para o mal. Tudo começou com aquele empresário americano, o Lance Wallnau, que comparou o Donald Trump com o rei Ciro, que é o rei da Pérsia, segundo o livro de Isaías. Lá no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 28 e capítulo 45, do versículo 1 ao 13, conta que os judeus foram libertos da Babilônia e o rei Ciro da Pérsia devolveu a eles a sua capital, Jerusalém. Os filhos do falecido evangelista Billy Graham também se derretem por Donald Trump. A filha do Billy Graham, a Anne Graham Lotz, e o filho dele, Franklin Graham, anunciaram antes mesmo do Donald Trump ser eleito que ele venceria as eleições. Os dois, a Anne e o Franklin, falaram que ele seria muito usado por Deus, como foram Moisés e Davi, que também tinham seus defeitos, pecados. O Davi, apesar de ele ter sido rei, ele pecou contra Deus, Deus castigou. Então a Anne e o Franklin anunciou que o Donald Trump venceria as eleições, seria usado por Deus como Moisés e Davi, que mesmo tendo pecado contra Deus, Deus resolveu os chamar para o servi-lo. O que encanta Trump nos evangélicos é que ele prometeu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. E o Trump ele tem enfrentado aí exércitos, né, que estão se levantando contra ele, mas tudo leva a crer que o Donald Trump ele vai cumprir sim. E dia 14 de maio também está chegando, depois da manhã praticamente. E a embaixada, né, Tel Aviv dos Estados Unidos, né, vai ser transferida para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Vamos falar um pouco agora do Donald Trump, o outro lado dele. Ele, para muitos, ele não é uma espécie de Ciro dos últimos dias. Tem uns que acreditam que ele seria uma espécie de anticristo. Mas o que as pessoas veem no Donald Trump para achá-lo que ele seria o anticristo? Apesar de ter a sua fé declarada publicamente e de frequentar a igreja presbiteriana, todos nós sabemos que maldito é o homem que confia no outro homem, como diz Jeremias 17. E outra, a igreja presbiteriana, junto com a igreja batista, é a queridinha da maçonaria. E todos nós sabemos que a maioria dessas igrejas saíram da maçonaria. E a maçonaria, ela faz tudo à base das práticas luciferianas. Tem muita gente que defende a maçonaria falando que não é uma religião, que não é uma seita, uma filosofia de vida. Só que se fosse algo bom também não seria tudo escondido, né? Todos poderiam entrar. Eu penso assim. Se o Donald Trump já foi acusado de assédio por várias mulheres, se ele já se envolveu com prostitutas, se ele é intolerante com a imprensa, com os imigrantes e até com seus seguidores, se ele fez uma campanha suja,
Então eu pergunto, que raios de cristão seria o Trump? Ou ele estaria enganando a todos nós, se passando de evangélico? Porque o Trump ele já foi visto orando em aeroporto, ele é visto orando nas reuniões, ele abaixa a cabeça e faz a oração. Tem gente até que chama ele de um grande orador, porque sempre quando um fotógrafo ali aparece, ele abaixa a cabeça e começa supostamente a orar. Vamos falar aqui sobre o que levaria muitas pessoas a acreditar que o Donald Trump seria o anticristo e o que as pessoas veem Donald Trump para estar julgando ele o anticristo. Um dos prédios do Donald Trump está localizado na Quinta Avenida 666, em Nova York. Esse prédio custou ao magnata 1,8 bilhão. Veja aqui embaixo o exemplo de como a gente chegaria no 666. O clã Trump atualmente constrói um prédio em Nova Jersey, no valor de 666 milhões. A altura do prédio é de 666 pés, equivalente a 203 metros. O Donald Trump ele foi o primeiro presidente em 32 anos a quebrar e não falar "O Deus abençoe a América", um tradicional discurso de vitória dos presidentes eleitos. O Donald Trump, então, ele não falou isso. Com muito ouro e opulência, escândalos de assédio e uma pitada de luxúria, Donald Trump seria para alguns o perfil ideal para ser o anticristo. O que os irmãos acham? Eu só quero fazer um levantamento aqui antes de encerrar. Irmãos, se ele for mesmo o anticristo, eu posso dizer que essa bola eu já havia cantado. Porque num vídeo que eu fiz já tem um tempo, o nome do vídeo é Trump ou Emmanuel Macron, quem é o anticristo? Nesse vídeo eu sugiro que um dos dois seria o anticristo e no final do vídeo eu faço uma revelação. Eu conto que o dia que ele foi eleito presidente, eu chorei e senti uma tristeza muito grande. Eu estava deitado na minha cama e de repente veio uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu peguei meu celular, fui ver as notícias e ele tinha acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Eu levantei da cama, dobrei meu joelho, fui orar e comecei a chorar. Então diferentemente, eu acho que fé doutrinária é fé doutrinária. A gente tem que respeitar a fé de todo mundo. Mas eu não consigo ter confiança nesse Donald Trump. Respeito quem confia, mas eu não confio no Donald Trump. É uma questão de, acredito eu, visão. E eu recebi também uma notícia do irmão Naldo Poça que o Donald Trump ele colocou no Twitter que ele vai se encontrar com aquele presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, e vai sugerir ali, né, na reunião um acordo para a paz do mundo inteiro. Se for verdade, a gente sabe que quem faz o acordo de paz é o anticristo e o próprio anticristo quebra o acordo de paz. O próprio anticristo quebra na metade da primeira semana. Bom, Donald Trump, evangélico, a favor de cristãos e de Jerusalém, inimigo da Coreia do Norte e Irã, profetizado por líderes religiosos. Donald Trump, sem dúvidas alguma, veio para cumprir profecias. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.